Então hoje nós vamos reagir, pessoal, a o Kenji, camarada Normose. É muito legal o trabalho dele, acompanha há bastante tempo. Toda a equipe, na verdade, né? E recentemente ele fez um vídeo falando sobre moeda, sobre dinheiro, que é um assunto que quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho muito apreço, né? Já estudei algumas coisinhas e acho que é sempre um assunto que eu tenho algo a colaborar. E o vídeo do Normose, assisti só um pedacinho, e pelo que eu vi, tem o padrão Normose de qualidade, ou seja, um vídeo, um ensaio bem feito, e no pouco que eu vi, me pareceu muito interessante. Então vamos reagir. Né? Se por acaso alguém está aqui e não conhece o canal do Normose, já fica aí a dica, acompanhem, o canal é fantástico, deem uma mexida por lá, tem um material já no acervo de altíssima qualidade, então às vezes mesmo você que já conhece o canal não sabe o que ele já produziu há bastante tempo, então fica aí de dica também, e vamos ver esse vídeo que eu acho que tem aí sim um boldo bom pra gente curtir. Então, vamos lá. Hora pro vídeo, né? Aqui vai uma charada. O que é o que é? Muda pessoas, move nações, transforma personalidades e leva sociedades inteiras ao delírio. E com certeza você já correu muito atrás dele. O amor? O sexo? As guerras? Não. O nome disso é dinheiro. Amor é outra coisa. Ah, o dinheiro. Talvez um dos principais temas da humanidade. Não temos como fugir. Nascer custa, comer custa, viver custa, esse vídeo custa. Cada segundo da sua existência é precificado. Até pra morrer deixamos dívidas numa última despedida na terra do dinheiro. E aí, suave, tá rico? Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar de estética, dinheiro e ficção. Um combinado social delirante, porque é ele quem manda e nós só obedecemos. Mamon, o deus dinheiro, representa o terceiro pecado, a ganância, a avareza, o anticristo, o devorador de alma, um dos 7 príncipes do inferno e calma. E boa viagem. Tempo e dinheiro é bastante bacana da gente pensar sobre essa expressão, né? Afinal de contas, isso ajuda a explicar a mais-valia, o mais-valor, não é isso? Porque a gente vende a nossa força de trabalho, né, por algum tempo, porém não recebe tudo que a gente produz a partir da nossa força de trabalho ao longo desse tempo. O dinheiro é, infelizmente, um elemento definidor dos grandes rumos da história do mundo. É aquele que faz funcionar uma sociedade e se faz medida da pirâmide de hierarquias que regula as classes e a mantém em determinado funcionamento. Hoje nosso episódio vai começar a partir da primeira moeda moderna, ou pelo menos aquela que parece com as nossas, a redondinha de metal. Estamos na Lídia, entre os anos de 640 e 630 a.C., onde hoje é a região da Turquia, e vivemos aquela que é chamada a primeira revolução monetária. Na Lídia, a moeda era chamada estápia, e era reconhecida por seu peso, diversidade e figuras impressas, ou um emblema de quem emitiu a moeda, ou uma cabeça de leão. E como é a Lídia que emitia o dinheiro, ela coincidentemente ou não ficou muito rica, e dali nasceram os primeiros comércios, lojas e, é claro, os bordéis. Assim, tá correto, mas vamos tentar complementar, tá, gente? Assim, ele usou o termo ali, moeda moderna, tá correto, tá? Porque ele tá falando de cunhagem, tá? Ele tá falando de moeda, cunhada, de metal raro. Como vai ser até o advento aí do papel moeda. Só que eu trabalho com a ideia de duas vertentes daquilo que a gente pode chamar de origem da moeda, né? Por exemplo, a origem contábil da moeda é muito mais antiga que isso, tá? Vai remontar, sei lá, Mesopotâmia antiga, né? Alguns milhares de anos, talvez, antes disso, quando ainda se tratava apenas de registros contábeis de dívidas e de créditos, né? Então você tinha registros com anotações que já estabeleciam uma unidade de conta. Esse é um ponto fundamental para a gente compreender a moeda. Porque, seja numa perspectiva liberal keynesiana, que é onde vai existir moeda, porque vamos pensar que liberais ortodoxos não trabalham com a ideia de moeda, tá? É apenas um meio de troca, onde qualquer coisa pode ser moeda, né? Então vamos trabalhar com liberais heterodoxos, keynesianos, que vão trabalhar como moeda a partir de uma teoria monetária, né? Guardadas aqui as devidas problemáticas de afirmar isso.
Mas, para os keynesianos, esse é o ponto, o fato da moeda ser unidade de conta é o mais determinante, tá? De tudo aquilo que ela é, o fato dela ser unidade de conta é o mais determinante. E para os marxistas também, né? Ainda que numa perspectiva de raiz diferente, para os marxistas, o determinante do dinheiro, e aí nós vamos ter que fazer essa diferenciação em algum momento, é o fato dele ser equivalente geral de valor, né? Que também pode se fazer alguma similaridade, alguma analogia, tá? Em alguma medida também com aquilo que os keynesianos chamam de unidade de conta. Tá? Então isso é muito mais antigo. A outra vertente de origem da moeda é aquela estabelecida para trocas entre diferentes estados. Por quê? Porque essa lógica baseada em registros contábeis, ela era executada intra-estado, ou seja, do estado que tributava e os seus entes tributados. Agora, quando um estado iria negociar com outro estado, aí essa lógica de registros contábeis não era aplicada. E é nesse sentido que vai começar a haver a troca envolvendo metais preciosos. E muito depois disso que vai chegar na moeda da Lídia, que é onde o normose está. Mas repare, essa ideia da moeda da Lídia que o normose está, ela não é contraditória a toda essa possível evolução da formatação do que venha a ser a moeda naquilo que a gente vai ter na moeda da Lídia ou que a gente vai ter no Dárico, para falar de uma outra moeda da antiguidade, e enfim, vamos seguir aqui e eu vou complementando porque o vídeo do normose, como eu disse, está muito bom. Outra coisa muito antiga também é o imposto. Em Atenas, Grécia, 575 a.C., por exemplo, o governo já cobrava taxas pela circulação. Não há registro, gente, da existência de moeda sem a existência de imposto. Não há esse registro. Porque quando a gente fala dessa raiz mais antiga, da moeda como registro contábil, é nesse sentido. É de determinar quem pagou e quem não pagou o tributo. A moeda é guiada por tributos desde da sua origem mais antiga, de registros contábeis babilônicos, até hoje em dia. Tá? Pena que, para muita gente, isso não parece estar claro. Pelo lucro e pela cunhagem do dinheiro. O dracma, uma moeda conhecida pela carinha de coruja, que era feita em sua maioria por nobres ou comerciantes para facilitar suas trocas, e que deixava seu pedacinho para o governo. Então, com Alexandre o Grande, o dinheiro ganha outro valor ainda mais complexo: propaganda. Pensa comigo, já que aquilo ia rodar por todo o império e até onde constam os estudos históricos. Não é uma questão só de função de propaganda, ele até pode chamar dessa maneira, eu não vou dizer que está errado, é uma maneira de interpretar. Mas mais do que isso, o uso da moeda determinava os limites do império. Seja com Dário, lá na Pérsia, ou seja com Alexandre da Macedônia. Tá? Então, a área de uso da moeda também era a área de influência do império. Determinava as regiões onde o imperador tinha seus domínios. Tá? De novo, por quê? Porque essa moeda circulava aonde a tributação era imposta nesta moeda circulante. E uma coisa está ligada à outra. A moeda é circulante porque era necessário moeda para liquidar tributos, ainda que nessa época não fosse exclusivamente assim a possibilidade de liquidar tributos, tá? Mas já havia sim essa relação. Não havia Instagram e TikTok nessa época, por que não colocar a sua carinha na moeda? Os imperadores romanos, durante todo o império, imprimiam seus rostos em moedas tanto quanto faziam estátuas de si. Dali pra frente, líderes do mundo todo usarão do dinheiro como maneira de comunicar quem ou quais valores estão no poder da nação. E há a melhor maneira de afirmar seu poder do que imprimir sua fuça numa moeda. Porque a moeda é uma questão de Estado, tá, gente? E aí é um bom ponto já pra gente começar a diferenciar a moeda de dinheiro, tá? A moeda é a coisa. E essa coisa é historicamente emitida pelo Estado, que tributa nessa coisa, que determina onde essa coisa circula, que garante essa coisa, que lastreia essa coisa. Moeda é a coisa, tá bom? Moeda é a coisa. Moeda? A arte moeda era uma combinação que viralizava. Com a queda do Império Romano, ali pelos anos de 400 depois de Cristo,
a moeda também caiu em desuso. Como não havia um governo... O que aconteceu aí? Como não havia um governo, é isso que ele está falando, vai haver um definhamento do Estado nesse momento. Junto com isso, um definhamento da moeda, porque a moeda é um elemento do Estado, gente. É um elemento do Estado ligado à tributação. Né? E é isso que, por exemplo, a anarcapitalista não consegue compreender. Se você elimina o Estado, você dificulta a existência de uma sociedade baseada em trocas comerciais. Porque as trocas comerciais demandam moeda, e moeda é uma das coisas organizada pelo Estado. Aliás, a importância do Estado para a sociedade organizada a partir da propriedade privada é tamanha que ele organiza todo o conjunto de relações de trabalho baseados na propriedade privada. Então ele determina a propriedade, ele garante a propriedade, ele viabiliza trocas entre propriedade, ele organiza essas trocas entre propriedade, ele fornece a moeda, ele garante a segurança de indivíduos proprietários para que essas trocas sejam pautadas pela lei do Estado. Ou seja, não há uma sociedade de troca sem Estado. Porque uma coisa está ligada à outra. Centralizado para garantir a emissão das moedas. Como o comércio internacional estava enfraquecido com o fim do Império, não houve novas cunhagens de moeda por muito tempo. Quando adentramos aquilo que convencionamos chamar de Idade Média, ali pelos anos de 500 até 1300, temos um tempo marcado ainda mais por revoltas e ainda mais guerras. Além, é claro, da diminuição demográfica causada por doenças, explosão da fome, da cólera, e isso gerou um rombo no cofre dos reis também. E o dinheiro, como moeda física, continuou sendo deixado de lado até o século XIII, quando aí sim passamos a viver aquilo que foi chamado de ressurgimento do dinheiro. O cenário... Vai começar a haver uma mudança, tá, gente? Começa a haver uma mudança, porque entre o Império Romano e o auge do feudalismo, a gente vai ter um interregno aí, em alguma medida até por alguns autores tratado como uma tentativa de ressurgimento do Império Romano, ali com o Império Carolíngio. Porém, aquele processo de ruralização da economia que implicou no sumiço da moeda e na regressão do comércio, ele continuou se acentuando até depois da morte do Carlos Magno, um desfalecimento, em boa parte da Europa, da figura central do Estado. E aí sim nós vamos ter o feudalismo clássico na Europa. Nesse momento do feudalismo clássico na Europa, as cidades acabam se tornando lugares hostis. Por quê? Porque a riqueza passou a ser a terra, condição essencial para a reprodução da vida, que é, vamos dizer assim, a base da economia feudal, né? A servidão ligada à terra, a nobreza enquanto casta organizadora das relações feudais de produção, com a função de segurança dos feudos. Nesse sentido, não havia espaço para o comércio. O comércio ele praticamente desaparece. Ele vai começar a voltar já num momento de nascimento de novas relações de produção. Começa ali alguma coisa no norte da Itália, do que hoje é a Itália, né, da Península Itálica, onde rotas de comércio, sobretudo depois das cruzadas, né, ou principalmente depois das cruzadas, vão começar a encontrar mercados na Europa, fazendo com que uma nova forma de riqueza começasse a surgir, uma forma móvel de riqueza começasse a surgir, né, que importava esses produtos do Oriente para a Europa e dava vazão a esses produtos, refazendo surgir a necessidade de moedas. Então nós vamos ter uma configuração que começa no que hoje a gente entende como norte da Itália, onde aqueles senhores de terra vão começar a transitar para a atividade mercantil, e aí vão começar a cunhar moeda, a organizar fluxos monetários em seus domínios, e vai começar a haver um renascimento comercial, tá? Que vai contaminar o restante da Europa e, no limite, depois de um processo longo,
vai fazer com que, mais uma vez, os estados nacionais se reorganizem. E uma das questões centrais da reorganização dos estados nacionais da Europa é a questão da tributação. Porque, vejam, o comércio começou a ficar emperrado pelo modelo feudal de organização da sociedade europeia. Então, um comerciante, para cruzar a Europa, ele tinha que pagar diferentes tributos, ele tinha que encarar diferentes sistemas de pesos e medidas, ele tinha problemas de segurança com a sua carga. Nesse sentido, as burguesias nascentes que passaram a se desenvolver a partir do comércio vão buscar organizar o poder de determinadas famílias de nobres a fim de reorganizar estados-nação, para que esse sistema de pesos e medidas, para que esse sistema monetário, para que esse sistema jurídico, para que esse sistema de segurança também fosse universalizado e pudesse destravar a alavancagem do comércio num momento de transformações das relações de produção, do momento do surgimento de uma burguesia. Porque vamos pensar, o que é o burguês? O burguês é o habitante do burgo. O burgo era a cidade medieval, aquela abandonada, jogada às traças durante o auge da Idade Média. Entende? Então, quem é que vai ser o novo burguês? Quem é que vai ser o novo habitante da urbe, do burgo? Aquele que não vivia da terra. Bom, vivia do que então? Dessa nova forma de organizar as relações de produção, a partir de relações mercantis. E aí nós temos uma questão muito concreta. O poder político deriva do poder material. E uma vez que nós vamos ter um aburguesamento dessas camadas sociais, esse poder econômico vai se converter em poder político. Atravessando o período conhecido como período mercantilista, onde os estados-nação vão impulsionar o desenvolvimento dessa burguesia mercantil numa espécie de parceria, até o ponto que essa burguesia vai sobrepor o poder da nobreza nas revoluções burguesas e vai tomar diretamente o poder. E tá lá até hoje. Basicamente é isso. Agora pro vídeo que tá ficando interessante. De destruição desembocava na necessidade de reconstruir as cidades. E as novas cidades precisavam de dinheiro para construir praças, fortes, muralhas, hospitais e até a igreja, que até aquele período condenava a usura, ou a cobrança de juros e lucro em cima de... Essa cobrança, galera, vamos entender o seguinte. Cobrar tributos também proporciona o aparecimento de um sistema de alavancagem monetária. A igreja vai se utilizar disso. Os estados-nação nascentes vão se utilizar disso. Num momento de grandes construções que envolvem também um momento de remonetarização da economia. Compreendem? De um produto, mas até ela percebe que precisaria do din-din para financiar suas luxuosas catedrais que garantiriam o poder. A solução para atender essa questão de demanda foi a cobrança de novos... Gente, ninguém precisa do dinheiro para construir nada. O que se precisa para construir alguma coisa é matéria-prima e força de trabalho. O dinheiro, ele está cumprindo qual função neste momento aí que o Normose está descrevendo? Alavancagem. Terras da igreja. A igreja se transformou na maior proprietária de terras da Idade Média. Terras significavam tributação. Capacidade de tributar é capacidade de se alavancar. E a emissão monetária é um sistema de alavancagem que você vai utilizar para conseguir aquilo que de fato você precisa para construir, que é força de trabalho e matéria-prima. Postos apenas dos mais pobres, acentuando a desigualdade social. E com isso, também cresceu muito nesse período os pequenos comerciantes, os donos das companhias de ofício, que nasceriam dali pra frente como uma nova classe social nascida da mudança do dinheiro, a burguesia. Num primeiro momento, esses comerciantes ainda eram ligados ao valor moral cristão do dinheiro e à usura, e como a cobrança e o empréstimo eram considerados pecado, as corporações de ofício estipulavam o chamado justo preço, combatido. Isso é muito em tese, tá, gente? Porque assim... Isso era praticado enquanto era funcional. Quando se transformou em disfuncional, deixou de ser praticado. Depois a igreja simplesmente se adaptou. Tá? E o que o Normose
não deu ênfase aqui na seleção de conteúdos do vídeo dele é justamente essa história que eu acabei de contar, de como que se reintroduz essa mercantilização da Europa. Tá? Isso tem a ver com a crise do feudalismo. Ele falou ali em diminuição da população, mas a crise do feudalismo é que vai estar por trás do renascimento comercial a partir do fracasso nas cruzadas da própria forma de contato do Ocidente e do Oriente. Porque você vai ter um momento no feudalismo onde o excesso populacional vai gerar uma série de guerras e conflitos, porque pessoas passaram a ser expulsas dos feudos. Aí a gente vai ter a origem dos bandidos, né, que eram camponeses expulsos dos feudos e que passavam a viver dos saques nas estradas. Nós vamos ter os chamados cavaleiros, que eram nobres sem terras, também expulsos dos feudos, que se organizavam para viver de pilhagens. Nessa que é criada a função das guerras justas, a mais famosa delas, ou as mais famosas delas, as cruzadas, que é quando a Igreja Católica tem a brilhante ideia de salvar o feudalismo, que era o regime que ela se beneficiava. Ela era a grande força política do mundo feudal, né? Detinha o poder temporal, que nem os professores de história gostam de dizer. Eles tiveram a brilhante ideia: olha, gente, se o nosso problema é falta de terra, quem sabe a gente juntar a gente junta essa pá de gente que tem aqui sobrando, esse monte de nobre sem terra, e vai lá roubar a terra dos muçulmanos. Quem sabe a gente faz isso? E aí sim, eles vão chegar lá e vão ver um comércio muito mais rico, vão ver uma série de coisas que eles vão começar a trazer para a Europa. Né? E isso vai impulsionar o renascimento comercial na Europa. Tá? Então bora lá. Lucros abusivos e coisa e tal. Com o tempo, porém, esses antigos usurários, não confundir com usuários, passam a acumular cada vez mais dinheiro e, mesmo mal visto pela igreja, fundam suas primeiras companhias de crédito e tornam-se os primeiros banqueiros da história. A mentalidade religiosa, então, entrava em crise, e esse conservadorismo da igreja... Tá bem resumido, mas vamos lá, vamos dar o desconto aqui pelo formato do vídeo, tá? Mas é isso, vai haver um aburguesamento, um entesouramento, e as casas bancárias que nascem de casas de custódia, de casas de câmbio, vão se transformar em instrumentos de alavancagem de crédito. Que é isso? Os bancos também são instrumentos de alavancagem de crédito. Mas vamos entender o seguinte: por que eu estou usando tanto o termo alavancagem? Porque, gente, se você vai monetarizar a economia, você tem que mudar o padrão. Está acontecendo o que neste momento aí? Isso é um nascedouro do capitalismo. Ainda não é capitalismo, mas ele está se formando. O que é o capitalismo? O capitalismo é a generalização da forma mercadoria. É quando a troca de mercadorias organiza o conjunto das relações sociais. Isso é o capitalismo. Mercadorias, moeda, tributos, propriedade privada, trocas comerciais são muito mais antigas que o capitalismo. Então, a existência desses elementos não determinam a existência de capitalismo. O que determina a existência de capitalismo? A generalização da forma mercadoria. Para haver a generalização da forma mercadoria, você precisa de dinheiro. Nós ainda não estamos falando dele, a gente está falando até então de moeda. Então, primeiro você precisa lavar a sociedade com moeda. Você precisa oferecer, dispor moeda para as pessoas. Vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, na época do Rui Barbosa, né, havia uma escassez de moeda, ainda havia uma prática comercial no Brasil muito baseada no escambo, porque o Brasil era um país que praticamente não tinha ouro, a emissão monetária era limitada e havia pouco meio circulante, poucos meios de pagamento em moeda. Então, houve um esforço do Rui Barbosa de monetizar a nossa economia lá com a política de ensinamento, que foi uma política de tentar transformar a moeda que o Brasil trabalhava na época numa moeda fiduciária, que já havia sido tentada e estava sendo já experimentada. Mas como eu já expliquei aqui em outras vezes, se a moeda padrão para as trocas internacionais ela não é uma moeda fiduciária, as moedas fiduciárias elas acabam sempre sendo desvalorizadas. E por isso que o tiro saiu para lá culatra aqui na tentativa de industrializar o Brasil precocemente lá do Rui Barbosa com a política do encilhamento. A mesma coisa estava acontecendo na Europa. Era necessário monetizar a Europa para que se criasse a relação social que se baseia na moeda. Que relação social é essa? A relação social dinheiro. Vejam, moeda é a coisa, dinheiro é a relação social. O dinheiro existe quando eu utilizo uma moeda
para pagamento das trocas comerciais, e essa moeda ela tem ampla aceitação no mercado, porque o outro, aquele que eu vou entregar a minha moeda, aceita essa moeda justamente porque ele tem a segurança de que vai poder passar adiante essa moeda, uma vez que essa moeda não tem um valor de uso. O valor de uso dela é ter valor de troca. Quando isso acontece, a gente tem o estabelecimento da relação social dinheiro, que é essa mercadoria especial cujo valor de uso é ser valor de troca e tem a propriedade de ser o equivalente geral de valor na economia capitalista. Nós estamos falando aí do nascimento desse conjunto de relações, do estabelecimento dessa relação social, tipicamente capitalista. Ou seja, o mercantilismo, o pré-capitalismo, período de acumulação primitiva de capitais, ou do nascimento da organização da acumulação primitiva de capitais, é esse período que a gente está falando. Beleza? A questão é que o Normose, até então, tá certo que ainda está no começo do vídeo, não parece estar percebendo é que tudo isso é assentado sobre a propriedade privada dos meios de produção. E que, na verdade, a moeda, ela apenas é o recipiente de valor de uma sociedade que está construindo uma nova forma valor, uma forma móvel do valor, em substituição à riqueza atrelada à terra do mundo feudal. É isso que me parece estar faltando no vídeo do Normose. A percepção de que o que move o mundo não é o dinheiro, que se baseia sobre a moeda. O que move o mundo é o capital. E o dinheiro é apenas o melhor representante dele. Porque ele, de fato, é aquilo que tem força material. Porque o capital ele é um valor que tem a característica de se valorizar. E essa valorização numa sociedade que é caracterizada por ser uma enorme coleção de mercadorias, uma vez que o capitalismo é a generalização da forma mercadoria, só pode se fazer materializado a partir da confecção de novas mercadorias. Portanto, o que pauta não é o dinheiro as nossas vidas. O que pauta as nossas vidas é a reprodução de mercadorias privadas. Compreendem? Vamos lá. Desempenhava um papel determinante no período, pois afinal quem dava as cartas na Idade Média também era a Igreja Católica, e se ela condenasse o dinheiro, ferrou. Diante dessas circunstâncias, a necessidade de dinheiro era inevitável, e a Igreja já não conseguia fugir do debate. E passa, a partir do século XV, tolerar o empréstimo a juros com certos limites. Talvez eles tenham trocado uma ideia com Deus no Zap, e ele aprovou as contas com restrições. Vai saber. Sei lá. Mas o fato é que o dinheiro passa a ter um caráter ambíguo nesse momento. Ele é necessário para a subsistência, mas é ele quem mantém o luxo, que se antes era condenável, agora passa a ser desejável, inclusive pela própria cristandade. Por isso, não à toa e nem por um acaso, Max Weber escreve A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, para datar esse novo comportamento moral à frente do dinheiro. Com essa nova religião surgindo, o cristianismo ficava em xeque. Uma ideia de que através do dinheiro viria a salvação, e que o trabalho e a riqueza são formas de se recompensar e chegar próximo de Deus. Então, o espírito do capitalismo também é uma ética, um modo de agir, mas o título do livro teria soado um pouco sem graça se tivesse chamado A Ética do Capitalismo, porque já sabemos aqui, a estética do discurso importa muito na venda do seu livro. Tá aí a semente da ideia atual da economia capitalista. Um período que nem à toa nem por um acaso também gerou grandes transformações para a arte europeia. Os mecenas, da nova burguesia, agora conseguiam financiar artistas para pintar os seus interesses. Sim, porque se antes a maioria das obras eram financiadas só pela igreja e serviam como um instrumento... Aí, gente, isso é só uma outra forma de explicar aquilo que eu falei antes, tá? Essa nova burguesia que ele está citando aí ganhou poder econômico e passou a exigir poder político. Então vai construindo tudo aquilo que o poder político exige, tá? Inclusive a sua própria representação. De adoração religiosa, com o surgimento desses mecenas, os artistas produziam não apenas artes para homenagear os deuses do céu, mas também para agradar os poderosos da terra. Com a reforma protestante ganhando força na Europa, a igreja precisava de novas formas de reforçar poder e autoridade. Foi nesse contexto que nasceu, por exemplo, a arte barroca. O barroco é, ao mesmo tempo, a arte da época da Contra-Reforma, que era capaz de captar as incoerências e os extremos contrastes da época, mas também era a arte da Contra-Reforma, a arte que as instituições poderosas da época usavam para defender os seus valores, reafirmar os seus poderes, sendo esse o primeiro grande movimento artístico que surgiu depois que o capitalismo mercantil
e as grandes colônias estavam bem estabelecidas. Ele tinha ao mesmo tempo uma quantidade de recursos enorme que possibilitava a criação de trabalhos extremamente sofisticados, mas também a contrapartida de agradar os financiadores na realização de suas obras. Então, ao mesmo tempo que artistas como Caravaggio e Gentileschi conseguiam criar algumas obras críticas, que mostravam um lado sombrio da coisa, a maior parte das obras do Barroco e do Rococó vão servir como forma de ostentação, mostrar o poder da igreja. Olha o que eu posso fazer. Uma forma de arte ainda mais rebuscada, cheia de trilili, que trocando em miúdo significa pura ostentação. Cheia de detalhes de ouro e reforço de ícones religiosos, e olha para a estética do dinheiro entrando na arte sacra. Pois é claro, quem domina o dinheiro, domina a estética. Quem domina a estética, domina o sensível. E quem tem o sensível nas mãos, tem tudo. Essa arte barroca foi financiada pela igreja com ouro conseguido do trabalho... Você não precisa nem dizer que eu discordo dessas afirmações aí, né? Porque o poder, ele não é uma abstração. O poder, ele deriva da realidade material. Mas ok, vamos lá, vamos seguir. Escravo da sonegação de imposto, e que ornava belamente as catedrais com ouro e madeira maciça, da religião cujo mestre diz no livro sagrado: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar pelo reino dos céus. Risos. Na ideologia capitalista dali pra frente, o dinheiro passa a ser de fato a mola mestra única e determinante. A partir de agora, o dinheiro... Não é. Tá bom, não é, gente. Vamos separar, porque assim, ó, a gente tá olhando pra superfície aí. Vamos olhar pra base. O dinheiro não é o determinante, o dinheiro não é a mola mestra, é o capital. Capital. Dinheiro e capital não são a mesma coisa, tá bom? O capital parece preciosismo meu? Não é. Não é, porque o dinheiro vai mudar e vai continuar sendo pautado pelo capital. O dinheiro começa a possibilitar novos horizontes de um mundo totalmente monetizado. Daqui pra frente, o tempo passa a representar o dinheiro. E burgueses não tinham tempo a perder. As notas de dinheiro só apareceram na Europa e na China e daí pra todo mundo lá pelos anos de 1600. Mas mesmo com o dinheiro papel, grandes nações adotaram até a década de 1970, ou seja, ontem, o padrão ouro. No padrão ouro, era obrigado que cada país mantivesse uma parte de seus ativos em forma de ouro, criando reservas financeiras. Era lastreado pelo ouro. Isso aí era um resquício daquela metalização que eu falei pra vocês que aconteceu lá na Idade Antiga ainda, né? Da necessidade de haver algo com valor intrínseco para estabelecer as trocas entre diferentes nações. Porque o sistema de créditos e débitos derivado da tributação, ele funciona muito bem dentro do Estado, mas entre um Estado e outro ele não tem como funcionar. Então aí você vai ter o ouro, a prata ou alguma coisa desse tipo. É daí que deriva essa ideia de moeda lastro-ouro que acabou em 71. Já vinha acabando muito antes, tá? Isso já vinha acabando desde o início do século XX. E os bancos já vinham fazendo arbitragem, em vez de lastrear a moeda em ouro, já estavam lastreando em prata, ou numa cesta de prata e ouro. Daqui a pouco já estavam lastreando a moeda numa outra moeda, que por sua vez teria o lastro em ouro. Essas coisas foram acontecendo. Em 71, só o dólar ainda tinha relação com o ouro, mas como o dólar pautava as trocas no mercado internacional, ainda todas as moedas acabavam necessariamente tendo alguma relação com o ouro, que vai acabar em 71. Como é que isso funcionava? Gente, as cédulas, elas representavam uma quantia de ouro, era rigorosamente assim. Então, em determinados casos, inclusive, se tinha a fração de ouro contida em cada cédula. Em tese, você poderia pegar a cédula, levar até o banco emissor dessa cédula e trocar essa cédula por ouro. Porque essa cédula ela representava uma fração de ouro na época do lastro-ouro. Hoje isso não é mais assim. As cédulas, as moedinhas do chamado dinheiro, né, moeda manual, né, que os economistas chamam, não tem mais lastro algum. Tá? A única questão é a garantia que o banco central emissor dá de receber essa nota de volta, né, essa moeda manual de volta como reserva bancária. Tá? Para a liquidação de tributos. Hoje, então, a gente pode dizer que o lastro da moeda são os tributos. Né? O que eu sustento é que sempre foi. Sempre foi. Só que ela tem essa dupla origem que fez com que ela carregasse o ouro consigo durante tanto tempo. Hoje não tem mais essa necessidade. A gente fala, o dinheiro de um país fixado em um ativo material, que existe de fato. O modelo foi pensado por David Hume, filósofo e um dos pais do iluminismo, a escola que depois será forte e influente em Kant,
que desenvolverá uma das bases modernas da filosofia da estética. Entende como esses campos de estudo estão bem mais interligados do que parece? Com o surgimento das fábricas, surge também a necessidade de controlar o tempo da produção das mercadorias, que no dia a dia queria dizer o controle social do tempo, regular o trabalho dos operários nas fábricas. Foi assim que surgiu o tempo do relógio. O relógio marcava o tempo, controlava o trabalhador e esbanjava a arte. Era a arte da relojoaria. E agora a gente vai parar um pouco para pensar. Você consegue perceber já na introdução como o valor do dinheiro é social e relativo. Qualquer objeto material pode desempenhar a função de dinheiro desde que assim seja considerado socialmente. Isso... Sim, qualquer objeto pode, mas por que alguns são e outros não? Tô entendendo? Em tese pode ser conchinhas, pode ser ouro, prata, um pedaço de papel, um pedaço de latão, um pedaço de cobre, um impulso magnético, um token qualquer. Sim, em tese pode, mas o que o Normose viu o galo cantar, mas não enxergou onde? Ele acerta ali. O que depende para a formatação do dinheiro enquanto relação social é o fato de que determinada sociedade o compreende assim. Né? Eu aceito o dinheiro porque eu sei que a outra pessoa vai aceitar porque sabe que o outro vai aceitar e assim por diante. Tá, mas o que dá essa confiança no dinheiro? É algo abstrato? Não é, gente. É algo imposto. Por quem? Pelo Estado, através da tributação. Os impostos, entre outras coisas, impõem a moeda a ser utilizada. O valor desta moeda é produto da relação social dinheiro nela estabelecida. E isso vai depender da produção. Isso vai depender do ciclo do capital. Mas aí nós estamos falando de valor do dinheiro. Agora, a moeda, a gente pode entender como um recipiente onde se estabelecerá ou não esta relação social dinheiro. Para que essa relação social dinheiro se estabeleça sobre a moeda, é necessário que haja reprodução do valor nos termos capitalistas. Vamos dar um exemplo. Na época do Brasil, antes do Plano Real, nós tínhamos moeda, mas não tínhamos dinheiro. Porque a nossa moeda não era capaz de pautar os preços. Para que nós tivéssemos noção de preço, nós precisávamos recorrer ao dólar, que fazia as vias de melhor representante do capital. Portanto, equivalente geral, que pautava os nossos preços. A única coisa que nós fazíamos era, na hora da troca, converter essa relação de preço para o cruzeiro, para o cruzado, para o cruzeiro novo, ou seja lá o que fosse, para poder viabilizar a troca, uma vez que a moeda emitida pelo Estado era essa. Mas, embora o Estado emitisse essa moeda, o Estado não conseguia dar estabilidade ao nosso sistema monetário a fim de fazer com que esse sistema pudesse pautar os preços no nosso mercado interno, coisa que só foi possível com a estabilização da economia lá com o Plano Real, quando a gente resolveu o nosso problema da carência estrutural de dólares. Aí, essa moeda corrente no Brasil se transforma em dinheiro no Brasil, porque ela efetivamente passa a pautar os preços. Então, sim, o dinheiro pode ser qualquer coisa, mas não é aleatório esse qualquer coisa. Esse qualquer coisa é aquele qualquer coisa que o ente organizador das relações privadas de produção determina. Porque o dinheiro, ele é tipicamente do capitalismo, uma sociedade pautada por relações privadas de produção, que depende da existência do Estado. O dinheiro, no caso, é um instrumento de dominação de classe, uma vez que ele serve à formatação desse tipo de sociedade. Por isso que não é aleatório. A classe dominante, organizada na forma de Estado, determina o meio circulante, onde se estabelecerá, caso bem sucedida essa empreitada, a relação social dinheiro, enquanto melhor representante do capital. Porque dinheiro e moeda parecem sinônimos, mas não são. Moeda é qualquer coisa com características garantidas para transações comerciais.
Dinheiro é uma moeda formatada e com garantia atestada por uma grande instituição financeira. Então, se qualquer... Não, eu não sei do dia que ele tirou isso aí. Isso é o problema das definições. Isso que ele apresentou ali é uma definição. Definição é sempre muito problemática, porque a gente pode definir como quiser. Eu crio um ideal conceitual, olho para o objeto e encaixo no ideal conceitual que eu mesmo criei. Mas não é isso. Moeda é a coisa, dinheiro é a relação social. Tá bom, gente? Isso é o que a gente pode determinar, que é muito melhor do que conceituar, tá? Porque acaba caindo no idealismo. Eu posso conceituar de várias formas. Determinar, não. A determinação é dada pela realidade. objeto material pode desempenhar a função do dinheiro, desde que assim seja aceito socialmente, é necessário olhar para outro lugar, a semiótica do dinheiro. Ou seja, se é por meio dos signos ou dos seus significantes que as coisas existem, como se dá a conquista e a sedução do dinheiro na construção dos desejos das pessoas? Calma, vamos de novo que eu sei que vai dar uma complicadinha agora. O dinheiro é uma metáfora, uma coisa que significa outra, certo? Dinheiro não é apenas moeda, cheque, nota, crédito, ouro, pix ou saldo no banco. E o meu ponto é que todas as noções dos sujeitos modernos, como trabalho, moral, ganância, inveja, pátria, enfim, tudo passa por como a economia molda os valores. O dinheiro é uma metáfora material das nossas hierarquias sociais. Por exemplo, para esse cara barbudo daqui, um tal de Karl Marx, abre aspas, o dinheiro é o alcoviteiro entre a necessidade e o objeto, entre a vida e o meio de vida do homem. Nota rápida. Alcoviteiro, em outras palavras, é proxeneta. Proxeneta, em outras palavras, é cafetão. Aquele que procura e administra clientes para uma prostituta. Diz Marx, se por intermédio do dinheiro consigo tudo que o coração humano deseja, não possuo eu todas as capacidades humanas? Meu dinheiro não transforma, portanto, todas as minhas incapacidades no seu contrário? Se o dinheiro é o vínculo que me liga à vida humana, que liga a sociedade a mim, que me liga a natureza ao homem, não é o dinheiro também o vínculo de todos os vínculos? Não pode atar e desatar todos os laços? Não é ele, por isso, também o meio universal de separação? Quer dizer... Ele está falando do capital ali, né? Porque a gente tem que entender que, primeiro, Marx não trabalha com conceitos. Então, ele vai falar várias vezes sobre dinheiro de várias formas diferentes, até encontrar a determinação mais abstrata. E ele estava tentando, naquele trecho ali, demonstrar que o dinheiro é o melhor representante do capital, que é o organizador da sociedade que ele está falando ali naquele momento. Então, ali Marx está falando do capital. A mentalidade do momento histórico altera a concepção de dinheiro e vice-versa. No momento que tratamos até aqui no vídeo, a ideologia dominante se dava a partir da unificação total. Fronteiras delimitadas, Estado centralizado, liderado por um rei, uma visão de mundo individualista e controle total da economia. E isso também moldava os tipos de sujeito que era possível ser, as profissões, as ideias, as tecnologias. E isso se estenderá para toda a experiência humana. O dinheiro determina o comportamento social que determina o dinheiro como um loop. Tudo aquilo que fazemos a partir do dinheiro... O capital determina o comportamento social como um loop. Eu acho que a parte mais problemática... O vídeo tá muito bom, tá? Mas tem essa questão problemática da confusão entre dinheiro e capital, tá? Ele tá se referindo ao capital chamando de dinheiro, né? Mas beleza. Se justifica pelo seu valor estético ou a sua significação simbólica. Eu poderia passar o vídeo todo citando exemplos para lhe mostrar como o valor do dinheiro é social e relativo, e qualquer objeto material pode desempenhar a função de dinheiro, desde que assim seja considerado. Na cadeia, cigarro é dinheiro de troca. Os desejos se moldam de acordo com as oportunidades. Pois é, não é dinheiro de troca, é meio de troca. Tô entendendo? Mas tudo bem, vamos lá. A gente acaba sendo chato, né? Porque o vídeo tá muito bom, tá bem montado e tá passando um recado muito eficiente. Mas a gente sente falta de materialismo, né? A gente sente falta de materialismo, né? Que é revolucionário, é um entendimento revolucionário da vida, né? Por exemplo, que o diamante não tinha nenhum valor antes do marketing, e só aconteceu depois da descoberta de toneladas da joia na África do Sul, a partir de muito sangue, massacre e perseguição. Era necessário, então, dar vazão a esse mercado e criar um desejo pelas joias. Os diamantes tinham pouco valor intrínseco. Seu preço dependia quase inteiramente da escassez do cristal no mercado. Com isso, surgiu a De Beers Consolidated Mines, em 1870, que veio se tornar uma das grandes mineradoras de diamante do mundo até hoje por um motivo. Ela inventou uma campanha de marketing para convencer que o diamante é raro, por isso é caro. Durante décadas, essa ideia foi cultivada na cultura pop. E o verso Diamantes são eternos, que virou música, e o slogan Diamante, o melhor amigo das mulheres, eternizado na voz de Marilyn Monroe, era um marketing que tornava o diamante o grande ó do borogodó do momento. Mais uma vez, o dinheiro moldou comportamentos. Sob um olhar estético, o dinheiro é um catalisador de desejos e afetos, no sentido de que não há como não se afetar por ele e não produzir sentimentos a partir disso. O dinheiro possui em si mesmo uma estética particular.
Estética, como já tratamos em vários episódios dessa série, é por definição um inconsciente do fazer, ou seja, das maneiras de organizar o sensível, os modos de dar a entender, de dar a ver, de construir visibilidade ou tirar a visibilidade, e o dinheiro, portanto, tanto como o dinheiro em si, tanto como símbolo, regula a construção da realidade que nos inserimos, o império da matéria. No capitalismo, a produção de uma estética própria é fundamental e cumpre 2 papéis. Um deles é de educar a sociedade e moldar o mundo, e o outro é de criar um jogo de esconde-esconde, um esconder pela estética, uma romantização via mercado que abarca tudo que vê pela frente. Como assim? Bom, hoje a embaixadora global da De Beers é a Lupita Nyong'o, porque né? Agora é 2023, as representações são diferentes, as representatividades têm mercado, os ídolos mudaram, mas a grana ocupa tudo, camarada. A moeda, fazendo papel de mediador universal no sistema do capitalismo tardio, precisa do marketing. Por isso, a cultura está... Eu tô deixando ele falar bastante porque eu acho que ele tá falando de uma mesma linha que eu tô vendo uma questão fundamental que eu sou obrigado a pontuar, que é o seguinte: onde é que é o ponto que ele tá trabalhando aí agora? Tudo vai virando mercadoria. Aquilo que não era mercadoria passa a ser mercadoria. Aquilo que não é mercadoria e não tem como ser, também vira mercadoria. Mercadorias novas se transformam em algo necessário, né? Então ele falou do diamante, né? E eu acho que é a linha que ele está começando a desenrolar. Por que isso, né, gente? Aí que é o grande problema. Se você não entende a natureza do capital, que me parece ser o ato falho do vídeo até então, e nós já passamos na metade do vídeo, né? Você não entende a necessidade de reprodução do capital, porque o capital ele só é o que é enquanto estiver se reproduzindo. A natureza do capital é o movimento. O capital é uma relação social dinâmica que reproduz o valor social. Então vejam, o capital ele só existe se ele for mais capital. Só que se o capitalismo é um grande conjunto de mercadorias e a generalização da lógica dessa mercadoria, e vamos entender mercadoria como aquilo que foi produzido para ser vendido e não para ser consumido, esse capital só se expande à produção a partir da reprodução de mercadorias, da produção de novas mercadorias. E se o capital é uma massa que necessita crescer constantemente, vamos imaginar que constantemente você precisa estar reproduzindo mercadorias sempre numa escala cada vez maior. Então você não vai conseguir fazer isso reproduzindo apenas as mesmas mercadorias em mais quantidade. Você vai ter que fazer isso, mas para além disso você também necessariamente vai precisar criar constantemente novas mercadorias. Isso é uma necessidade do capital. E é o capital que organiza o conjunto das nossas relações sociais que precisam da existência do dinheiro para ser o equivalente geral e assim viabilizar as trocas. Porque o que é esse equivalente geral? Olha, no capitalismo as coisas são trocadas no agregado pelos seus valores. Então, quando eu troco uma coisa por outra, eu estou pressupondo que essas duas coisas têm o mesmo valor. E o dinheiro, então, é o que vai fazer a equivalência desses valores para viabilizar a troca, além de solucionar o problema da dupla equivalência. Tá? Visto do dinheiro. O capitalismo tardio depende de uma lógica cultural para funcionar. Depende de uma sociedade lotada de imagens voltadas para o consumo, de arte, símbolos e significantes voltados para mais e mais e mais produtos. Então, precisa de um conjunto que a gente chama de ideologia que estimule a reprodução do capital, que faça as pessoas entenderem essas coisas novas como mercadorias, entenderem a necessidade de consumo dessas coisas. Entendeu? Não há capitalismo sem ideologia e sem propaganda. A propaganda ela é peça determinante para a expansão do capital. Para alimentar um comportamento. Desse modo, a arma da publicidade, por exemplo, é usar os interesses estéticos, da arte, da propaganda, para reforçar estereótipos nocivos de publicidade de grandes empresas. É inserir no cotidiano o caráter corrosivo do grande capital e acabar com a força da arte. Na primeira metade do século XX, nos Estados Unidos, a produção em massa de bens de consumo precisava ser exportada. O cinema e a indústria fonográfica eram ótimas maneiras de vender um manual American Way of Life para o mundo. Uma dinheirização da vida na cultura. E você sabia que o nosso governo brasileiro já efetivou tratados de comércio com os Estados Unidos, trocando café por filme hollywoodiano?
Pois é, o acordo vira-lata chamado Tratado do Comércio de 1935 trocava filme por café. Olha que vantajoso, hein? Café por dinheiro? Não. Café por enlatado de propaganda norte-americana. Não faz sentido? É loucura, mas é o que é. É o poder do mais forte. Não é loucura. Não é que não faz sentido. É imperialismo. Algumas figuras, alguns capitalistas se beneficiam para que o grande capital se beneficie muito mais, mesmo que isso subjugue uma nação inteira. Isso é imperialismo. Por quê? Porque na lógica de reprodução do capital, não há como todos os capitais serem igualmente produtivos. Isso faz com que os capitais mais produtivos absorvam o valor produzido pelos capitais menos produtivos, de modo então que o centro imperialista do mundo mantém a periferia do mundo menos produtiva para conseguir manter essa transferência estrutural de valor que faz a centralidade cada vez mais rica e, portanto, mais politicamente dominante, e mantém a periferia, tipo o Brasil, subordinada, dependente economicamente e politicamente. É a lógica do capital que explica tudo isso, que explica esse tipo de acordo. É o capital que organiza as nossas relações sociais. Quer dizer que ele é o único organizador? Não, isso seria um reducionismo ao economicismo. O que eu estou tentando demonstrar aqui é que, de um conjunto gigante de determinações, a mais estruturante é a pautada pelo capital. Não significa ser a única, mas significa ser a mais estruturante, a mais significativa, a mais essencial, a mais abstrata. Campo do dinheiro. Por isso, produtos culturais são tanto base de lucro como superestrutura. Na medida que eles próprios geram lucro, mais produzem significados e desejos nos sujeitos ao longo do tempo. Naquilo que Frederick Jameson vai chamar de cultura do dinheiro. Quando os imaginários de mundo são reduzidos a ideias globalizantes de consumo. A cultura do dinheiro, há um certo esforço na venda ideológica de um sistema inevitável. Eu não gosto desses termos. É capitalismo. O capitalismo é isso. É a mercantilização da vida. É a generalização da forma mercadoria. É um tipo de sociedade onde todos somos compradores e vendedores. No capitalismo, se você não é um fora da lei, o que você é? Ou você vende mercadoria, ou você vende força de trabalho. E tudo você compra. Então, no capitalismo, todos somos compradores e vendedores. Então, essa lógica do consumo é a única possível de existir. Porque é superestrutural. Uma vez que a infraestrutura, que são as relações de produção, que moldam a superestrutura. Bom, se a infraestrutura faz de todos nós compradores e vendedores de uma sociedade onde tudo é uma enorme coleção de mercadorias, que tipo de superestrutura nós vamos ter a partir dessas relações sociais? É inevitável, como está aí no frame. Onde, abre aspas, periferia e centro mundial se dão as mãos, não se permitindo uma imaginação, abre aspas, futuros possíveis fora do capitalismo. É daqui também que vem a ideia de realismo capitalista, que emerge a partir dessa frase e passa por Zizek, Ballard, Mark Fisher, pelo próprio Jameson, e que eu nunca encontro a autoria, que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Uma ideia de que a nossa percepção da realidade está tão domesticada que não conseguimos mais exercer a imaginação política para enxergar alternativas ao mundo como está. Só que agora com um porém mais cruel. Durante quase 2 milênios o dinheiro não evoluiu. Assim, ele variou nas formas que circulava, de acordo com período e região, mas não houve avanço conceitual, que só aconteceu com a chamada financeirização do dinheiro. Aí eu vou ser o chato de novo. Em essência, a moeda, o sistema monetário guiado por tributos tem 5.000 anos. E é o mesmo. E aí eu vou fazer o jabá do livro do David Graeber, né? Dinheiro, é isso, 5.000 anos, né? Eu acho que esse é o nome do livro, né? Dívida, os primeiros 5.000 anos, esse é o nome do texto, do David Graeber, dívida, os primeiros 5.000 anos. O que a gente vai ter aqui vai se passar, sei lá, quase 2.000 anos de uma moeda crédito, até que essa moeda vai ser substituída por uma moeda metálica, que continua sendo uma moeda crédito. E que depois regrediu a uma moeda crédito de novo, ou evoluiu para uma moeda crédito de novo, enfim. Como queiram, tá? Essa financiarização que ele está falando é o estágio superior do capitalismo. É o capitalismo imperialista, que vai
ter essa financiarização como produto. Porque vejam, se o capitalismo é a sociedade do capital e o capital é essa relação social que precisa necessariamente de uma produção cada vez maior de mercadorias, nós precisamos criar novas mercadorias. Dentre essas novas mercadorias, nós vamos ter mercadorias financeiras. Porque você precisa mais mercadorias, novas mercadorias, outros tipos de mercadorias, mais volume de mercadorias, tudo isso para atender a sanha de reprodução do capital. Então começa a haver um descolamento entre a reprodução do capital a partir do capital, que o Marx vai chamar lá de capital fictício, né? Quando o capital ele não passa pelo circuito de reprodução do capital completo, né? Que é aquele circuito onde o capitalista compra a força de trabalho e meios de produção, há o processo produtivo, produção de mercadorias, venda da mercadoria, adição de valor novo na sociedade. É DMD', né? Que é ou seja, você tem dinheiro, mercadoria, que é a força de trabalho, meios de produção, e aí no final do processo você tem mais dinheiro. Não, você tem capital fictício quando você utiliza o capital diretamente para a reprodução de capital, ou seja, você tem D' direto, sem o D e o M no meio para depois virar D'. Parece complicado, mas não é, gente, tá? D é dinheiro, o M ali é força de trabalho, meios de produção, né? Que vão gerar um processo produtivo de uma nova mercadoria. Essa mercadoria é vendida, ela se transforma em D', ou seja, mais dinheiro, tá? E o D' é quando você tem dinheiro que vira mais dinheiro. É isso que é a financiarização. É uma necessidade histórica do capital para atender à necessidade de reprodução permanente do capital. Então você vai ter um descolamento do capital fictício do capital real, da produção de mercadorias, a partir de uma reprodução fictícia de capital que de tempos em tempos estoura uma bolha financeira, onde há um derretimento desses ativos e um sumiço de grande parte desse capital fictício para que tudo comece a acontecer de novo nesse ciclo perpétuo de reprodução do capital que o capitalismo demanda. Depois da financiarização do dinheiro, vivemos um momento além. A pergunta agora é, e se coisificássemos o próprio dinheiro? E se o dinheiro virasse ele próprio um ativo de desejo através da moeda? Como é que é? Calma, vamos de novo por partes. Estamos nos anos 70 do século passado, uma década que você sabe que teve muitas transformações políticas, econômicas e sociais, e muita coisa ruim, e entre elas, o aumento do papel dos mercados financeiros e a liberalização financeira, gerando um domínio total do setor financeiro em relação aos demais setores da economia. É o período da financiarização. Então, é isso aí, vamos entender o seguinte, nós vamos ter ondas de financiarização, tá? A primeira, a gente poderia dizer, foi com as cidades norte-italianas. Então nós vamos ter os primeiros bancos, nós vamos ter o sistema de alavancagem, nós vamos ter emissão monetária, nós vamos ter a monetarização da economia. Depois nós vamos ter o estabelecimento dos primeiros bancos centrais, que é a generalização já da forma mercadoria, as primeiras bolsas de valores, um sistema maior de alavancagem de crédito. Perfeito? Então nós vamos ter uma segunda onda, que vai gerar uma série de inovações financeiras do capitalismo de laissez-faire, que vai ser o capitalismo do século XIX, o capitalismo nascente, até a crise dos anos 30. Que o produto dessas inovações financeiras vai ser um conjunto de crises econômicas que vai culminar na crise de 1929. Ela não foi a primeira, ela foi o cume de um conjunto de crises que já vinham se estabelecendo antes, a partir dessa financiarização ali do século XIX e início do século XX. Com a quebra da Bolsa em 29, vai haver uma regulamentação dos mercados a fim de organizar aquela bagunça produzida por uma alavancagem desenfreada do capitalismo de laissez-faire. Isso vai ficar mais ou menos formatado somente depois da Segunda Guerra Mundial, porque é um período tumultuado para a economia global, mas entre 45 e o início dos anos 70, nós vamos ter um período de estabilidade do capitalismo e crescimento do chamado capitalismo monopolista organizado a partir de grande intervenção do Estado na economia. Quando o fenômeno da inflação começa a apertar e você vai ter essa financiarização que o Normós está falando aqui ao longo dos anos 70, culminando no final dos anos 70, com uma grande desregulamentação do mercado financeiro e o estabelecimento do neoliberalismo. Tá?
que é aquele período do Keynes morreu, né, Reagan, Thatcher, privatizações, né, que nós vamos ter do final dos anos 70 até ali, enfim, os anos 2000, que é quando passa, vamos dizer assim, a fase mais característica do neoliberalismo. E o que isso quer dizer? Que o mundo financeiro, de investimentos e de especulação, dominado pela bolsa de valores, passa a tomar espaço na economia e no dia a dia das pessoas. Nesse tipo de capital, há um descolamento entre os problemas reais e o foco total de gerar lucro e maximizar retornos financeiros, custe o que custar. De acordo com David Harvey, em A Loucura da Razão Econômica, e isso vem com a mudança da aparência. Abandonar o padrão ouro simbolicamente era mudar a essência da aparência do dinheiro, que agora ficaria dissimulada no digital, no papel. Se antes... Não, acabar com o padrão ouro foi uma necessidade do capital para atender a sua reprodução. O texto do Harvey é bom, eu já li esse texto, tá? A Loucura da Razão. Tem 2 vídeos aqui no canal sobre esse texto. É só procurar Saia da Matrix, David Harvey, ou Saia da Matrix, A Loucura da Razão Econômica. Tem 2 vídeos. Tem um vídeo que eu fiz uma resposta pro Clayson, utilizando esse texto. E tem um outro vídeo só com o título desse texto mesmo, tá? Então fica aqui a dica de vocês pesquisarem. Eu gosto do texto, embora eu encontre alguns problemas na interpretação do Harvey que fez com que eu não mais o utilizasse, tá? Mas vale a leitura e vale assistir os vídeos que eu fiz desse texto específico que o Normose está citando aqui no vídeo. Com o padrão ouro, o dinheiro ainda tinha algum resquício de ligação com a pessoa, a mercadoria ou a sociedade e estava lastreado em algum fundo palpável a partir do período do padrão dólar. Harvey mostra uma contradição incontornável do sistema, permitindo que a circulação de capital financeiro extrapolasse em tudo sem respeitar as limitações físicas do mundo e a acumulação exacerbada e exponencial de capital. Por isso... É legal essa tese do Harvey, só que aí ele chega numa conclusão que hoje eu não acho que seja interessante, mas já achei interessante, que é aquela ideia do não consumo, que seria uma forma de quebrar esse ciclo do capital que depende dessa expansão que se dá a partir da troca de mercadorias, né? Então seria uma atitude revolucionária não consumir. Eu acho que não é por aí, tá? Mas, de novo, vale a leitura do texto. Acho que é um bom texto, ainda assim. O sistema toda hora gera crises. É uma incapacidade de recircular o capital de forma eficaz. Com a financiarização, as pessoas vão se afastando cada vez mais do dinheiro em si mesmo. Depois de 2000 anos, a moeda enquanto objeto material utilizado como mediação virou coisa rara. Aquilo que chamamos de elo entre o objeto e o comprador se transformou num digital, num virtual, num imaginado daquilo que já era um símbolo imaginado. Esse impacto do distanciamento do dinheiro pode produzir, para muitos autores, um descontrole, já que as decisões financeiras já não se importam mais com o mundo real. O nosso presente é caracterizado por essa fusão entre cultura e economia. Isso forma um tal hiperconsumidor, e como diria Guy Debord, uma sociedade do espetáculo, onde cada um está preso em consumir a própria... Por isso que eu acho um marxismo fascinante. A gente não precisa desses neologismos, né? Porque isso tudo depende da questão do conceito. Você cria um conceito e cria novas coisas. Por que eu vou criar novas coisas se nós já temos as categorias que explicam tudo isso? Gente, é ideologia. Ideologia. Não há capitalismo sem ideologia. Essa sociedade do consumo, se você quiser recorrer ao Bauman, esse mundo, né, sociedade líquida, né, tudo isso atende aos interesses do capital. E a espada para travar essa luta é a ideologia. Porque quanto mais líquido, quanto mais sociedade de consumo, quanto mais efêmero, mais necessidade de novas mercadorias, mais mercantilização de áreas da vida. Sabe quando você fala em Bitcoin ou qualquer cripto, quando você fala em NFT, o que é isso? Isso é dinheiro? Isso é moeda? Não é, gente, não é. Moeda é emitida pelo Estado, dinheiro é relação social, equivalente geral de valor. Isso é equivalente geral de valor? Isso pauta preços? Não, isso não é. Então o que é isso? Isso são mercadorias, gente. Sabe quando você cria um metaverso, o que você está criando? Você está criando uma mercadoria. Se o consumidor entender que aquilo é mercadoria, ou seja, que aquilo tem valor de uso, né? Se aquilo é valorado socialmente, se transforma numa mercadoria e é consumida. Atende à lógica de reprodução do capital. Identidade. Veja, por exemplo, aqui no YouTube, esse vídeo. Você já notou que dentro de uma bolha os canais seguem mais ou menos o mesmo número de tempo, de estética, de fórmula? Por que isso acontece?
porque ao contrário do que parece, a forma de monetizar aqui dentro não é livre. Há um determinismo da plataforma de privilegiar certos tipos de vídeo e certos tipos de metragem e estilo para certos tipos de nicho. Isso é uma metáfora da vida sobre o capitalismo. Você é livre para ser o que quiser, desde que me consuma exatamente como eu disser. Nós não percebemos, mas muito do que pensamos passa muito menos pela razão do que por motivos inconscientes como esse. É um consumo frenético das nossas identidades. Design, gadgets, jogos, modas, decorações, memes, não importa da tribo que você seja, temos o produto perfeito para você. É o que Gilles Lipovetsky vai chamar de capitalismo artista, onde a estética, a criatividade e o design têm dois objetivos: lucro desenfreado e autopropaganda. Toda hora, novas necessidades. Ou seja, reprodução do capital. Tudo no capitalismo, gente, é voltado para a reprodução do capital. Por isso que é tão bonito o marxismo. Quando a gente diz, olha, gente, o capitalismo é a generalização da forma mercadoria. Tem tanta coisa dita dentro disso. Porque veja, o que é mercadoria? Bom, mercadoria é algo que foi produzido para ser vendido. Ou seja, você não quer o valor de uso, você quer o valor de troca daquilo que você produziu. Então é a mercadoria. Bom, se tudo é produzido a partir desta lógica, porque é a generalização dessa lógica, quanta coisa tem dentro disso, gente? A gente tem as relações de trabalho típicas do capitalismo, portanto nós temos exploração da força de trabalho, a gente tem propriedade privada dos meios de produção, a gente tem produção orientada pelo lucro, a gente tem a necessidade de reprodução do capital, e tudo isso constrói um conjunto de signos culturais que tem a função de reproduzir esta lógica, e isso é a ideologia. O capitalismo é uma máquina perfeita de moer gente. Porque além de tudo isso, ele ainda cria frações de classe para que a gente, a partir do nosso padrão de consumo, consiga enxergar diferenças sociais hierárquicas entre indivíduos da mesma classe, e a partir dessa construção, o capitalismo consegue convencer a gente de que realmente é um sistema que permite a ascensão social. Quando, na verdade, a gente está consumindo mais ou menos dentro da mesma classe social, sendo que a gente nem enxerga a classe dominante. Que a gente nem convive com ela. Mas como a gente consegue ter sensação de ascensão social a partir do consumo dentro das diferentes frações de classe, a gente acaba defendendo esse sistema quando consegue trocar de carro no final do ano. Enquanto que, na verdade, a gente é tão oprimido e explorado quanto aquele que não conseguiu trocar de carro no final do ano. Porque para o burguês mesmo isso é relevante, porque o que ele quer é comprar no final do ano mais um lote de deputados e senadores. Porque é isso que um burguês compra. Sendo criados para alimentar outras necessidades e assim por diante, num loop infinito de lançamentos inéditos iguais de semana passada. É preciso consumir na sociedade do muito. Tudo é feito para o choque visual, provocação, escalada da violência, e a cada semana novas ostentações, especulações, metaversos, inteligências artificiais, NFTs ou qualquer outra coisa muito... Ou seja, novas mercadorias. Nós vamos acrescentando novas mercadorias dessa enorme coleção de mercadorias que é o capitalismo. Espetacular até a próxima semana. Eu compro, logo existo. Diria Cildo Meirelles, a arte é prostituta. Ela está onde o dinheiro está. Ideias como essas são intrínsecas no trabalho... No capitalismo. No capitalismo. Na lógica da propriedade, né? Porque eu acho que a arte é algo que nos faz humanos. Porque o que nos faz humanos é a nossa forma de nos relacionarmos com o trabalho. O trabalho tem uma dimensão na humanidade sui generis, que nos humaniza. E a arte é uma forma de trabalho que é feita enquanto relação social também, que só tem sentido numa concepção extremamente humanista de ser. Resumindo, a arte nos faz humanos. E o capitalismo desumaniza a arte, a transformando em mercadoria. Tira dela a essência, que é colocar o sentimento a partir do trabalho na produção de valores de uso sociais que nos identificam enquanto gênero humano. Isso é a arte, ou pelo menos deveria ser. Porque no capitalismo a arte também é tão somente mais uma mercadoria nessa enorme coleção de mercadorias. Cildo Meirelles, um artista brasileiro incrível,
que entre 70 e 75 produziu uma série de trabalhos que imprimiam frases consideradas subversivas em cédulas de dinheiro e garrafas de Coca-Cola, que tem um ótimo nome, Inserções em Circuitos Ideológicos, que começou com a pergunta quem matou Herzog, e que chama atenção principalmente pelo tal zero cruzeiro, quando o artista fabricou o seu próprio dinheiro. Ele imprimia gravuras do tamanho de cédulas verdadeiras, mas com interferências perturbadoras, provocativas. E note bem, dinheiro é isso, circuito ideológico, circuito de ideias, um local de inserir ideologias em O dinheiro não é isso, mas ele faz parte do circuito, tá? Mas ok. Tanto que inserir coisas dentro da ideologia nota é crime, ou seria arte. E essa é a provocação de Cildo Meirelles. Zero cruzeiros, emissão ilimitada, sem escassez. Qual deveria ser o seu valor de troca? Zero promessa, zero lastro, zero troca. Dinheiro é combinado social. As notas de Cildo Meirelles hoje têm muito mais valor financeiro do que qualquer nota de papel. Qual o valor da grana, se não o circuito ideológico? Tem mais valor por quê? Porque aí estão sendo vendidas como obra de arte, né? Então aí, na verdade, é um outro tipo de mercadoria. Nela inserido. Há poucos anos, Cildo renovou sua obra. E agora pergunta nas notas: quem matou Marielle? Esta é a Girl with Balloon, uma obra do consagrado artista Banksy, que foi vendida por 1 milhão de euros e... Oh não, a obra está se autodestruindo. O que aconteceu? Banksy assumiu a autoria, destruiu a sua obra e passou a chamá-la de O Amor Está no Lixo. E adivinhe, a obra triturada foi vendida pouco depois por mais de 25 milhões de dólares. Banksy é um autor que tenta revelar o poder social e cultural do dinheiro por meio da arte. Mas veja só, sua própria arte tornou-se parte do ciclo econômico do dinheiro. Existe uma cota dentro do sistema para ser antes. Não há nada no capitalismo que não seja passível de ser mercantilizado, tá? Você olha para determinada coisa, não, isso aí não tem como virar mercadoria. Espera um pouquinho que o capital vai te mostrar que tem sim. Sistema. Lixo vira luxo. Marcas de alta costuras vendem roupa estragada por milhares de dólares. É quase um deboche. Estética do consumo tem o poder de se apropriar de tudo. Até a estética comunista pode virar produto se não for apropriada para seu uso político. Pode virar identidade. Identidade se reduziu a consumo. E o consumo é uma espada que corta ao meio todo e qualquer sonho de ideologia. Isso é outra coisa que eu vivo repetindo, né? No capitalismo a gente é o que a gente tem. A gente é o que a gente consome. A gente vale mais conforme as nossas propriedades. Quanto mais propriedades, mais humanos, né? É uma triste constatação essa, mas é isso. O capital é uma forma política e econômica contraditória. E eu acho que já deu pra entender um pouco o poder da estética do dinheiro sobre nós, não? E se eu disser agora, vamos mais? Vamos deixar mais complexo. E se nós humanizássemos o dinheiro em si mesmo? Transformar o próprio dinheiro em arte é o que o mundo das NFTs e das criptomoedas como nova velha ilusão. Ao invés do... Não, Kenji, não. Isso aí é tudo novas mercadorias, só isso. Isso não é dinheiro, isso é mercadoria. O capitalismo necessita constantemente de novas mercadorias. Você precisa criar áreas inteiras novas para a mercantilização, para atender à necessidade de reprodução perpétua do capital. É isso, NFT é isso. O dinheiro ser meio para adquirir algo, o dinheiro é, ele mesmo, o próprio objetivo. Ter um ativo único, como a mentirada da NFT, ou possuir uma moeda arte toda diferente, cumpre as regras de caráter estético que vimos ao longo da história. E por isso, acaba produzindo, inclusive, tudo mercadoria. Sua própria comunidade. Defensores ferrenhos que se identificam com aquilo. E pra quê? Criar um produto se a própria moeda é o ativo de conquista. E nós que não estamos aqui falando da parte de tecnologia ou de economia dessas moedas. Estamos aqui falando da camada estética e de arte. Esse macaco, por exemplo, pode valer 16 milhões, 1,2 milhão, como um macaco comprado pelo adulto Neymar. Ou absolutamente nada. Desde que ele compõe uma comunidade suficiente de idiotas para acreditar em seu valor, tá valendo. Ótimo lugar para lavar dinheiro e fazer especulação em cima de sonho. Essas tecnologias nos obrigam a repensar as maneiras como vemos originalidade e plágio na arte também. São muitos casos de artistas que tiveram suas obras vendidas como NFT sem autorização, por exemplo, depois da morte. Como o caso da artista King Han, que foi monetizada, transformada em dinheiro, mesmo sem querer, mesmo sem saber, por não ter sido avisada. Já o artista de ilustrações Greg Rutowski é conhecido como o artista mais plagiado do mundo por plataformas de IA, e se você jogar o nome dele no Google, a gente verá mais artes produzidas por IA, copiando seu estilo, do que obras dele mesmo. E estão ganhando dinheiro em cima disso. Esse dinheiro digital afasta a existência de um artista por trás da obra. Esse distanciamento é tudo nessas culturas de dinheiro. Quanto mais longe da economia real isso estiver, melhor. A maracutaia parece menos criminosa. Até por isso que as grandes marcas também têm utilizado da arte para se transformar e se humanizar. Quer a melhor maneira de afastar o dinheiro do seu significante? Bem-vindo ao mundo mágico das empresas humanizadas de internet. Toda grande empresa que se preze já tem seus avatares 3D para fazer piadinha diária e postar memes no Twitter como se fossem pessoas de verdade. A humanização das marcas não é novidade. Somada à inteligência artificial, eleva esses avatares para um outro patamar. Ele explora o trabalhador, tá quase falindo, tem altos processos trabalhistas e faz extração de madeira ilegal por aí? Ah, mas o... Propaganda é a alma do negócio, né, gente? É isso, né? É isso.
né? Para que a propaganda, né, gente? Para atender a lógica de reprodução do capital. O bonequinho dele é tão fofo. Vivemos um aprofundamento de tudo que foi no último século e de tudo que será daqui pra frente se continuarmos nessa estrada. Delírio. Parece que a estética do dinheiro é feita pra premiar os piores. Você tá sentindo que existe um quê de loucura na base desse sistema? A razão econômica, apesar de ser cheia de gráficos, números, explicações, é loucura mesmo. Assim, sem tirar nem pôr. Por isso, que em A Loucura da Razão Econômica, de David Harvey, fica claro essa contradição do capitalismo. A insanidade está na base de um sistema econômico feito para o caos, pelo caos e completamente caótico. Que a economia de mercado tenderia ao equilíbrio benéfico. Harvey questiona em seu livro a racionalidade do funcionamento dessa economia, na qual habitações são construídas para gerar lucro e não pessoas viverem, linhas de crédito são autorizadas para atingir resultado dos bancos, e não para matar a fome ou financiar as pessoas de verdade, e a crença no capital que se vende. Mas o Harvey, ele diz no texto, ele não é esse o problema do texto, tá? Ele sabe que tudo isso acontece para atender a necessidade de reprodução do capital, né? Isso tá no texto do Harvey. Como equilibrado e razoável, é delírio puro. É caos financiado com propaganda, sentimento de pertencimento, desejo, consumo. Há uma gritante desconexão do mundo do dinheiro com as demandas sociais. Porque, pra quem não sabe, o Harvey é marxista, tá, gente? Até se vocês repararam ali, o subtítulo do texto da Loucura da Razão Econômica é Marx e o Capital para o século XXI, tá? Então, estamos falando aí de um geógrafo marxista. Básicas. Não falta tecnologia de luxo, mas ao acerramento das contradições, das crises, em outras palavras, não há solução possível dentro do império do dinheiro, porque sua estética é proposta para a crise. Não tem resultado diferente com o mesmo processo sendo maquiados de novos modelos. Por isso entender essa estética do dinheiro é fundamental. Um caminho para treinar novas imaginações políticas. Porque você consegue perceber como toda essa ação de consumo é para tirar do dinheiro sua forma material e transformá-lo no campo das emoções. É impossível descolar o capitalismo da sua formidável máquina de criação de desejos e subjetividades. Então, pro episódio 2 dessa série precisamos falar nele, nos desejos. Mas calma, não sai desse vídeo ainda. Enquanto esse episódio não sai, você pode acompanhar toda a nossa jornada na nossa comunidade de estudos. Nós estamos há meses montando um acervo material sobre estética que vai além do YouTube. E são literalmente horas de conteúdo exclusivo. Então, se quiser... O vídeo vai ficando por aqui, gente, tá? Eu recomendo que vocês assistam, a série é toda muito bem feita, tá, gente? A série é muito bem feita. Gosto do Normose, acho muito competente. Mas, assim, alguém tem que apresentar o Capital do Marx pra ele. Porque eu acho que ele é um cara de... enfim, disposto a ouvir e a entender, tá? É um camarada, portanto. Mas a leitura do capitalismo a partir do Capital, ela é muito libertadora. Porque ela é muito poderosa, tá? Ela acaba sendo muito mais forte que as outras formas de ler o capitalismo. Por isso que é a obra até hoje mais bem feita a respeito do capitalismo, né? O Marx fez o maior estudo já produzido na humanidade a respeito do capitalismo, né? Até hoje insuperado, né? E por isso que quando a gente tem esse entendimento, fica tão mais evidente as vísceras do capitalismo na nossa frente. Mas o vídeo é bom, gostei do vídeo, acho que acrescentou ao debate. Eu apenas tenho aqui algumas considerações também no sentido de agregar um pouco mais a esse debate tão gostoso de fazer. Espero que vocês tenham gostado também.